Bom, vamos lá. Eu me lembro que quando a gente estava na liderança de jovens e adolescentes na nossa igreja, dentro do neopentecostalismo, foram muito poucas ocasiões, né? Dá para contar nos dedos às vezes em que a gente ousava pegar um domingo de manhã e deixar de frequentar a escola bíblica dominical para vir à praia. E acabei me lembrando disso agora. E vir à praia no domingo de manhã, para quem está envolvido ou imerso nesse peso do abuso religioso, isso deixa tudo muito mais pesado. Isso traz um sentimento de culpa que assim, só quem vive sabe do que se trata. É um sentimento de culpa que parece que você está em pecado mortal, assim, sabe? Você não consegue nem desfrutar dessa beleza, dessa paisagem maravilhosa, daquilo que Deus construiu para nós. Então, assim, tudo diz respeito a um equilíbrio, né? Para tudo há um equilíbrio. Eu me lembro que nessas situações era algo pesado, porque a gente não conseguia abrir mão, sabe, do serviço pelo serviço. E a questão não está se eu devo ou não assumir cargos, posições de liderança dentro da igreja. Muito pelo contrário, eu acredito que tudo aquilo que você é, todo dom que você carrega, você pode e deve servir ao Senhor no reino. E isso inclui os departamentos ministeriais, isso inclui aí a instituição, igreja. Porém, o serviço dentro da instituição não pode te roubar da essência, né? Não pode nos roubar de desfrutar da vida. Em Eclesiastes você vai ver diversas vezes o pregador Salomão, ele trazendo conselhos sábios sobre desfrutar da vida e do fruto do seu trabalho. E nós fomos criados como filhos de Deus para isso. Então tudo tem que ter equilíbrio, sabe? A Bíblia diz na Epístola de João que os mandamentos do Senhor não são penosos, eles não geram peso, não geram esse sentimento de culpa. Muito pelo contrário, eles devemos servir com alegria, devemos servir por prazer. E assim, especialmente o neopentecostalismo, né? Algo que é raro de se ver é você servir com alegria. Existe sim uma empolgação, quando a gente está ali fazendo mutirão, limpeza na igreja, ou levantando recursos para alguma obra, para alguma missão. Porém, é muito raro, às vezes, em que você está ali realmente de bom grado, sabe? Geralmente você abre mão de aniversário de parentes, de festas, de casamentos, de amigos, para estar ali. Então, assim, eu vivia de segunda a segunda na igreja. A chave que abria a porta da igreja, de forma inexplicável, também abria a porta da minha casa. Não sei como. Mas só para ter uma noção de como que eu realmente vivia enfurnado ali no ativismo. E a questão não é, mais uma vez, não é o serviço. A questão não tem a ver com o quanto eu sirvo na igreja ou atividades ministeriais pelas quais eu sou encarregado ou estou encarregado. A questão, mais uma vez, é sobre fazer do serviço um fim em si mesmo. O serviço pelo serviço é algo que tem levado muitos cristãos, líderes ou não, ao ativismo religioso. E o ativismo religioso é o tema de um livro chamado Andando com o Tanque Vazio, do Wayne Cordeiro. Esse livro me abençoou muito, porque eu li justamente numa fase da minha vida onde eu tinha que abrir mão de algumas atividades, do pastoreio de uma igreja, para ser mais objetivo. E deixar o pastoreio dessa igreja foi muito difícil, porque é algo que eu me vejo fazendo, apesar de ter comentado aqui sobre não fazer com alegria. Pastorear, pregar, ensinar é algo sim que eu faço com muita alegria, com muito prazer, e eu sinto que flui, que é algo que realmente não gera peso. Porém, numa fase da minha vida onde eu precisava cuidar da minha casa, cuidar dos meus e deixar um pouco de lado essa questão do pastoreio, por direcionamento, por responsabilidade sacerdotal da minha casa, eu senti muito essa culpa, senti muito medo, uma insegurança. E foi nesse momento que eu li esse livro. Esse livro ele fala sobre burnout cristão. Burnout onde não apenas em empresas as pessoas estão sujeitas, mas também, principalmente,
dentro do ambiente eclesiástico. E assim, eu não cheguei nesse ponto, graças a Deus, mas eu acredito que eu quase vivi um burnout religioso. Muita gente sofre desse desequilíbrio ministerial, primeiro acreditando que todos os seus dons, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você carrega, precisa necessariamente ser depositado dentro do sistema fechado de igreja, sabe? Dos departamentos da igreja, como se a sua vocação, o seu chamado fosse exclusivo para dentro das quatro paredes. Isso não é uma verdade, né? Nós acreditamos desde a Reforma, muitos movimentos a partir de Lutero foram para impulsionar a igreja para fora, para a cultura, com uma proposta de sermos uma contracultura, ou seja, aqueles que vão entrar na cultura terrena com os valores cristãos, com os princípios cristãos, exercendo funções e profissões dentro do seu chamado, do seu encargo espiritual, dos dons que Deus depositou em você. Esse é o nosso chamado como igreja, né? Principalmente para fora, para as pessoas que estão ali vulneráveis. O que eram as parábolas de Jesus? Parábolas de Jesus falavam de atividades comuns ao círculo das pessoas, dos seus espectadores. Então, as parábolas falavam muito sobre o semeador que saiu a semear, o pescador, tinha a parábola das redes, tinha a parábola do lavrador. Então, assim, Jesus ele entrava no universo daqueles seus ouvintes com a finalidade de trazê-los para o universo de Deus. Isso é a parábola. Trazer os ouvintes para o universo de Deus, ou seja, para falar de coisas do reino. Então ele começava uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a... E continuava. Ou então, muitas vezes ele ficava... Os evangelhos registram até mesmo esse esforço dele de buscar uma referência, uma ilustração, uma metáfora. Então ele falava: aqui compararei o reino dos céus. Imagino Jesus assim, olhando à sua volta, olhando o seu público e buscando pescar ali alguma atividade, alguma profissão que ele pudesse usar de referência, de exemplo, para trazer princípios do reino de Deus. Diga-se de passagem, a palavra profissão vem de professar. Que ambiente melhor para professar a fé, se não o ambiente do seu trabalho, o ambiente que você está inserido? Então é muito além das quatro paredes. Servir dentro de um ministério, estar ali à frente de um departamento ministerial dentro da igreja, é algo secundário, é necessário. Não estou dizendo que não seja, mas é algo secundário. Nessas igrejas neopentecostais, eu pude ver isso de perto, ele se torna como o grande chamado da sua vida. Ele se torna como se fosse algo essencial para a sua caminhada, e caso você não dedique os seus dons, o seu tempo, os seus esforços para aquilo, você está em pecado, ou você não está honrando a Deus, e o pior, não está honrando os seus líderes, né? Aqueles pastores que tiveram uma visão para você, que te colocaram nesse lugar, nesse cargo. Então isso é muito terrível, assim, isso gera um fardo muito pesado, desnecessário para a vida do crente. Ele começa a sacrificar a sua agenda pessoal. Entenda, isso não é uma apologia ao cara ser desleixado com as coisas de Deus dentro da igreja. Não estou fazendo isso, eu estou apenas comentando algo baseado na minha experiência. Isso nem doutrina é, eu não posso pegar a minha experiência e dizer que isso seja uma doutrina e usar isso como regra de fé para você. Mas eu quero compartilhar porque eu acredito que pessoas estão nesse caminho, que é um caminho de burnout, que é um caminho de estafa
mental e espiritual. Essa estafa mental, ela vai impactar todas as áreas da sua vida. Não é fácil você romper com esse sistema, sabe? Existe uma opressão, eu acredito que seja algo demoníaco, para que você esteja ali aprisionado nesse serviço pelo serviço. Qual a finalidade do serviço dentro da igreja? Qualquer serviço dentro da igreja tem uma finalidade, alcançar pessoas e honrar a Deus, glorificar a Deus. Mas muitas vezes o serviço se torna um fim em si mesmo. E é, infelizmente, a grande maioria dos casos dentro de igrejas neopentecostais, nós podemos facilmente identificar pessoas servindo pelo simples fato de servir. Existe já uma tendência natural, uma atração natural para a pessoa chegar na igreja e começar o seu plano de carreira. Então ela começa como alguém que vai estar ali na recepção, com plaquinhas segurando seja bem-vindo, oferecendo um cafezinho para o irmão que acabou de chegar na igreja, e no final das contas ela está almejando chegar no final do seu plano de carreira em algum cargo de púlpito. Por que o cargo de púlpito? Porque no altar, entre muitas aspas, é onde existe maior visibilidade. E assim como nas empresas, e eu falo isso no meu livro Status Gospel, existe uma semelhança muito grande entre organizações neopentecostais e ambientes corporativos. Então, dentro desses ambientes, aquilo que gera mais visibilidade e que traz mais recompensa é o cargo mais desejado. Existe mais ambição em cima dessas posições. Então, você ser ministro de louvor, ou trazer uma palavra de ofertório, ou ser o pregador da noite, você coloca isso como o status máximo da sua busca de crescimento, de desenvolvimento ministerial. Cara, isso tem muitos problemas. Isso traz muita distorção para o evangelho, porque, primeiro, estar no púlpito, estar em evidência dentro da igreja, não significa um lugar de mais santidade, de maior consagração. E é essa mensagem que essas igrejas querem passar, que as pessoas ali estão... Para estar ali, você tem que estar tinindo, você tem que estar completamente zerado de pecados. E isso é uma mentira, porque eu já estive nesse lugar e já ministrei muitas vezes em pecado, sabe? Com a vida toda arrebentada. Mas para você manter a postura, para você manter essa reputação, a imagem que você precisa, você tem que fingir ser uma pessoa que você não é, você tem que camuflar os seus pecados, não existe muito ambiente de confissão nessas igrejas, principalmente entre essa liderança que se destaca aí no púlpito, nas atividades ministeriais de visibilidade. Então, assim, todo esse ambiente, todo esse frenesi gospel, todo esse deslumbramento com cargos e posições de destaque, isso gera uma atmosfera propícia para a hipocrisia. Esse é um tema muito forte, eu abordo isso também no meu livro. E a hipocrisia, ela impera nesses lugares, porque eu não posso mostrar quem eu sou, não posso mostrar minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, já que se eu fizer isso, eu vou perder privilégios. Perder privilégios me remete muito ao texto onde Jesus vai condenar os fariseus, os religiosos da época dele, que faziam questão de orar em público, ou seja, eles tinham visibilidade, eles tinham voz, eles tinham como se fosse um palanque, um púlpito ou um altar. Eles tinham um microfone disponível o tempo todo, eles estavam focados, ou seja, eles estavam centralizados na câmera do culto de domingo à noite da época, porque eles erguiam a sua voz e faziam orações em público. E essas orações em público, Jesus vai dizer que eles já tinham a sua recompensa, porque eles faziam questão de orar em público. Mateus 6, ele continua dizendo, portanto vocês vão para o secreto. Ou seja, não busquem esses lugares de destaque, de visibilidade, sendo que a recompensa vocês já recebem. A recompensa é o quê? O aplauso, é a admiração por uma imagem que você prospecta para os outros, que no fundo é uma mentira, é uma hipocrisia. E você já tem essa recompensa, é uma recompensa terrena, uma recompensa que não te leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, vai te afundar numa vida religiosa longe do Espírito Santo, longe da presença. Eu vivi isso.
por outro lado, enquanto você busca as coisas em secreto, busca ser uma pessoa discreta, busca a discrição, busca o relacionamento com Deus no seu ambiente de oração, na sua casa, o próprio Deus vai te fazendo ser cada vez mais a semelhança de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai dizer que nós somos transformados de glória em glória à medida que o contemplamos, como num espelho. E é isso que acontece no lugar secreto. E essa é a nossa maior recompensa, ser como Ele, ser como Jesus. Ser como Jesus é a maior recompensa de um cristão. E isso, eu e você só conseguimos no secreto, cara. Trabalhando, deixando o Espírito Santo trabalhar de dentro para fora, quando ninguém está vendo, sabe? E então, assim, essa vivência nesse lugar de visibilidade, de destaque dentro do ambiente neopentecostal me trouxe muitas mazelas, muitas sequelas. Muitas delas eu ainda estou trabalhando e outras ainda preciso estancar a ferida. Mas eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Talvez você se identifique com algumas dessas histórias. E se você está nesse lugar de aprisionamento religioso, eu quero te dizer que o Evangelho não é isso. O Evangelho de Deus é liberdade, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Claro, liberdade com equilíbrio, com responsabilidade, não entrando num viés de pecado, num viés de desobediência, de rebelião, e também não se desigrejando, como eu já fiz no começo, fui para um extremo, mas isso é papo para outro vídeo. Mas eu gostaria que você fosse abençoado por essa história, por esse testemunho, e saísse desse lugar, cara. Não hesite em sair de um lugar que está te aprisionando, te privando de ganhar os seus, a sua casa para Jesus, de testemunhar o Evangelho verdadeiro na sua casa, no seu trabalho, esse lugar que está te afundando, te prendendo de segunda a segunda no ativismo religioso. Eu quero te dizer, Deus quer que você saia desse lugar. Deus quer te tirar desse lugar, te arrancar com mão forte e braço estendido, como Ele fez comigo, e te levar para um lugar de fluir dentro do seu verdadeiro e real chamado, dentro da sua identidade real. Foi para isso que Deus te salvou, te curou, e é isso que Ele tem para você. Se você gosta de conteúdos assim, considere se inscrever no canal e deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!